está aberta, pode entrar. Aleluia. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Posso ouvir a noiva do Senhor dizendo? Cante. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Cante, igreja. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua, esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim, eu não quero mais viver sem ti. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Bom dia, amados, graça e paz do Senhor. Então esse é o primeiro, praticamente, domingo, porque o outro foi já comemoração de Ano Novo. Mas primeiro domingo no sentido da gente estar celebrando hoje Ceia do Senhor, primeira escola bíblica do ano, onde nós já voltamos com tudo, praticamente podemos dizer. E nós decidimos que não vamos botar um tema para que a gente fale, esse ano é o ano da colheita, é o ano disso, é o ano daquilo. Então nós queremos ser uma igreja exemplo, que ela seja aquela igreja nos moldes da igreja primitiva, uma igreja unânime, uma igreja cheia de amor, uma igreja unida em todos os sentidos. Então nós estamos aqui para agradecer a Deus já por esse ano que se iniciou e abençoar também a sua vida que nos acompanha, né, os nossos amados irmãos familiares, os pastores de Mission, os diáconos, diaconisas, obreiros, todos vocês que aí têm somado conosco para que essa obra linda continue abençoando a vida de muitas pessoas. Nossa igreja tem uma visão missionária, mas ela também tem uma visão de estar trabalhando unida no sentido de célula, e nós queremos convidar você para fazer parte desse corpo, desse grupo que vai com certeza somar para ganhar almas para o reino de Deus. Quero orar por você, porque daqui a pouco ele tem uma escola bíblica muito abençoada e você não pode perder, tá bom? Vamos orar pela sua família, pela sua casa, tá bom? Nessa hora você que está aí precisando, talvez adoentado, enfermo, ou num hospital, quem sabe no próprio leito, ou então enfrentando uma outra situação onde você sabe que só Deus pode te ajudar. Pai, em nome de Jesus, te peço uma bênção toda especial para o dia de hoje. Ó Deus, aquela que vem suprir, Senhor, todas as necessidades, sejam elas espirituais, físicas, mentais, emocionais, que venha toda sorte de bênção acompanhando, Pai. Nós pedimos bênçãos para a família, guarda os teus filhos, guarda a tua igreja. O ano, Deus, poderá ser um ano muito difícil ou não sabemos, mas certeza que nós temos que o Senhor está sempre conosco. Muito obrigado pela presença genuína do Senhor, Pai. Nosso Emmanuel, Deus conosco, muito obrigado, Espírito Santo, pela presença nessa manhã conosco. Fica conosco, nos abençoe, oramos, já assim agradecido por tudo em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então vamos para a nossa EBD, pastora Maria Barbosa está aí te esperando com uma aula recheada de bênção para as nossas vidas. Graças a Deus, paz. Graça e paz do Senhor Jesus, bom dia e feliz ano novo. Que o Senhor te abençoe ricamente. Estamos começando
recomeçando a nossa EBD Online. Hoje é a primeira aula do ano, aleluia! E nós já vamos abrir com a série Nos Moldes da Igreja Primitiva. Nós vamos estudar as características ou as marcas da Igreja Primitiva, com as quais nós precisamos aprender e das quais nós precisamos ter. Escuta, não era uma igreja perfeita, longe de ser perfeita, mas era uma igreja que teve as primeiras experiências, viveu as primeiras coisas e através dela nós vamos aprender princípios lindos para que podem marcar a nossa vida como igreja de Cristo e nos tornar uma igreja saudável. Você deseja isso? Ainda mais saudável, em nome de Jesus. Então que o Espírito Santo nos ajude, chega mais perto. Vai ser bem rápido, nós temos uma série de 4 aulas, serão esses próximos 4 domingos e eu creio que Deus vai ministrar o nosso coração. Então vamos lá? Glória a Deus! Vamos lá! Você que está chegando aqui pela primeira vez, é um prazer ter você. Inscreva-se no canal, é bênção para a sua vida, viu? Em nome de Jesus. Então, marcas da igreja primitiva. Primeiro texto que a gente precisa ler e eu quero trazer com você, talvez você já tenha ouvido algumas vezes, mas é importante a gente pensar na palavra original desse texto, para a gente entender bastante aí o que Jesus estava falando. Está em Mateus, capítulo 16, versículo 18, diz assim a palavra: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É importante a gente estudar um pouquinho o grego aí, né? A palavra Pedro e a palavra pedra que Jesus usou. Jesus disse: Pedro, você é Pedro, mas sobre a pedra eu edificarei a minha igreja. No português é tudo pedra, né? Mas no grego não. A palavra usada que define, que traduz Pedro é Petros, que significa pequena pedra. Mas quando Jesus diz sobre esta pedra edificarei a igreja, Jesus está usando uma outra palavra que no grego é Petra, que significa pedra de fundação. Então, deixa eu traduzir para você. Jesus está dizendo: Pedro, você é uma pequena pedra, é uma pequena parte disso. Mas sobre mim, que sou a pedra fundamental, que sou a pedra da fundação, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que as portas não prevalecem? Porque ela está fundada na pedra principal, na pedra angular, que é Cristo. Olha só o que diz aqui. É a mesma palavra usada nesse versículo. Então foi Petra, pedra angular. Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. É a mesma palavra que Jesus usa para o fundamento da igreja, uma pedra de fundamento. Versículo 25, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu. Por quê? Porque estava edificada sobre a rocha. Então, esta rocha é a mesma Petra que o Senhor fala lá em Mateus 16, 18, e quer dizer que ele está falando dele mesmo, ele está dizendo que ele é a pedra fundamental da igreja. E o que é o fundamento? É o alicerce. E é por causa do fundamento que o edifício não cai. Eu e você estamos firmados na pedra que é Cristo, a pedra angular. E é por isso que nós, como igreja do Senhor, não desmoronamos. E por isso, como igreja do Senhor, nós podemos avançar e as portas do inferno não prevalecem contra nós, porque Cristo é o nosso fundamento. Aleluia! Essa é a promessa. Jesus está dizendo: eu estou construindo a igreja sobre mim mesmo. Eu sou o fundamento. Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 4. Importante essa rápida introdução para a gente entender o que é a igreja. Senão a gente acha que a igreja é um grupo de gente desavisado que resolveu se reunir em nome de Jesus. Não, não, não. A igreja, ela está construída, edificada sobre o fundamento que já foi colocado. E esse fundamento é Cristo. Atos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Olha o que diz. Ele, está falando de Jesus, ele é a pedra fundamental, que foi rejeitada por vós, os edificadores, o qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Então Cristo é a pedra fundamental. 1 Coríntios arremata, vamos lá, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, tô chegando lá, tô indo lá. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11, diz assim:
Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Amém? Então Jesus é o fundamento. Então, se alguém perguntar para você, e com base em que você diz que vocês são a igreja? Com base no fundamento que é Cristo. A igreja está edificada sobre o fundamento, sobre a pedra principal, a pedra angular, Jesus Cristo, em quem não há outro, e onde não há, nunca haverá outro nome maior que esse. Você pode dizer aleluia aí, glória a Deus. Então a igreja primitiva, ela não era perfeita, e aqui eu não estou aqui para dizer que ela era perfeita, e também não estou aqui para dizer que ela não servia, ao contrário. Ela tinha defeitos porque ela tinha limitações como nós temos, mas ela tinha marcas que marcaram, parece até um pleonasmo, né? Uma marca que marcaram. Ela tinha características que marcaram efetivamente a existência dela para que nós estivéssemos hoje aqui representando a Igreja de Cristo. Escuta isso. São marcas de uma igreja saudável, sabe? Nós vivemos no Brasil uma explosão do evangelho. Tem um monte de gente que diz que é crente, que é cristão. Sabe, as estatísticas dizem que 30% da população é evangélica. Agora eu pergunto para você, esse evangelho é o evangelho onde Cristo é o fundamento ou é o evangelho híbrido, o evangelho misturado que aceita tudo? É isso que nós temos que pensar. Qual o evangelho? De qual evangelho eu pertenço? Eu pertenço ao evangelho de Cristo, que ele é o fundamento, ou eu pertenço ao evangelho híbrido e social, que está tudo certo? Que posso abrir uma série de exceções e de concessões que não tem problema. Nós precisamos pensar nisso. A igreja que Jesus, da qual Jesus é o fundamento, não é uma igreja híbrida, uma igreja cheia de concessões, mas é uma igreja que tem fundamento em Cristo e que precisa de marcas na sua existência para continuar firmada no próprio Senhor Jesus. E nessa série, nós vamos ver aí 4 marcas lindas da igreja primitiva. Você pode se lembrar de dezenas delas. Eu vou estudar 4 com você. E essa é a primeira aula e nós vamos estudar a primeira marca da igreja. Vamos lá? Então vem comigo. Primeira marca. E hoje eu vou estudar só essa marca. Primeira marca da igreja primitiva. Nós estamos estudando sobre moldes da igreja, nos moldes. Então a gente vai se adequar aos moldes da igreja. As marcas, elas precisam estar em nós. E a primeira marca que a igreja tinha, escuta, era o compromisso com a palavra de Deus. Fala aí comigo, compromisso com a palavra de Deus. Queridos, nós precisamos ser comprometidos com essa palavra. Olha, a igreja não tem nada a ver com filosofia humana. A igreja não tem nada a ver com grande sabedoria humana. A igreja não tem nada a ver com a quantidade de brasões que você tem no braço. Não tem nada a ver com a quantidade de diplomas que você tem colocado no seu escritório. A igreja tem a ver com um compromisso com a palavra do próprio Deus. À medida que eu e você fortalecemos o nosso compromisso com a palavra, então nós estamos mais próximos da igreja primitiva. Nós estamos bem próximos de ser definitivamente uma igreja saudável. O que eu acho fantástico, eu quero mostrar para você aqui o compromisso que starta a igreja primitiva. A Bíblia diz que os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Os apóstolos e o povo estavam lá, 120 pessoas no tabernáculo, no cenáculo. Até que de repente veio um vento veemente e aí o que aconteceu? Todos foram cheios do Espírito Santo. E aí a Bíblia diz que eles, poderosamente cheios, anunciaram a palavra de Deus. E o que me chama a atenção é a mensagem do evangelho que estava na boca de Pedro. Pedro não está preocupado em ser sociável, em falar o que as pessoas queriam ouvir. Pedro se preocupou em dizer o que as pessoas precisavam ouvir. E o que as pessoas precisavam era da palavra de Deus. Você está pronto para isso? Igreja saudável é púlpito de palavra. Igreja saudável, lá do púlpito desce palavra. E não filosofia humana. E não tititi, mas a palavra de Deus. É essa igreja que tem saúde. É essa igreja que é firmada na palavra. Olha só, Pedro falando em Atos, capítulo 2, versículos 22 a 24, diz assim, Pedro falando, varões israelitas,
Escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus, entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que por ele se fez no meio de vós, como vós bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-vos vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por elas. Escuta, Pedro está falando, vocês conheceram Cristo, mas vocês consentiram na morte dele, mas Deus o ressuscitou. E aí olha o que Pedro fala aqui, queridos. Você imagina aquela quantidade de gente olhando para Pedro e Pedro dizendo isso aqui, ó. Versículo 32, continuo em Atos 2, verso 32, assim, Deus ressuscitou a este Jesus do que todos nós somos testemunhas. Agora do 36 ao 38, diz assim, saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ouvindo eles, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Escuta isso. Pedro podia ter dito assim, olha, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que entregar todo o dinheiro de vocês, que aí Deus vai ver se vai perdoar vocês. Ah, vocês têm que nos dar uma casa para cada um de nós aqui, que estamos aqui nessa aflição achando que vamos ser perseguidos e até morte. Então vocês têm que nos abençoar financeiramente para vocês serem abençoados. Não! Ah, ou então vocês precisam repetir uma oração comigo 7 anos para que vocês possam ser abençoados. Não! Pedro fala a palavra. Quando ele tem a oportunidade, representando ali a igreja de Cristo, ele diz, arrependei-vos. Era a mensagem pura do evangelho, é a mensagem de arrependimento. Irmãos, muitas vezes nós estamos tão preocupados em agradar as pessoas, em falar o que as pessoas querem ouvir, que a gente esquece da mensagem genuína do evangelho. Mas nós não podemos esquecer que nós somos a igreja de Cristo. E se somos a igreja de Cristo, estamos fundados em Cristo. E se estamos fundados em Cristo, estamos fundados na mensagem de Cristo, que é a palavra. E a palavra para esse mundo é arrependei-vos. Foi o que Pedro fez. Aleluia! E nós precisamos ter essa palavra em nós, essa mensagem do evangelho. Nós não podemos ter rodeios, nós não podemos ter duas caras, uma na frente e outra atrás. Nós não podemos falar de um jeito pela frente e de outro jeito por trás. Nós precisamos ser transparentes, cheios da palavra, e com todo o amor. Nós precisamos ensinar a palavra. Essa é uma marca da igreja que tem como fundamento Cristo. É a igreja que tem compromisso com a palavra de Deus. Eu posso ouvir aleluia? Aleluia! Nós precisamos ter esse compromisso. Se nós estivermos apartados da palavra, nós não somos igreja de Cristo. Mas igreja de Cristo é aquela que prega a palavra verdadeira do evangelho, que tem compromisso com essa palavra. Você tem compromisso com essa palavra? Aleluia! Quando nós somos comprometidos com a palavra, então Deus demonstra o seu poder sobre aqueles que ouvem a palavra. Você está disposto a isso? Olha o que a Bíblia diz aqui, olha. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 4 e 5. Diz assim a palavra de Deus, olha. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Aleluia! A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então a igreja sadia, a igreja que está nos moldes da igreja primitiva, é a igreja que é cheia da palavra, que tem compromisso com a palavra e que quando sobe num púlpito para pregar, zela por essa palavra. Você pode dizer aleluia? Deus pode contar com você como igreja do Senhor. Pois é, nós precisamos ser cheios da palavra. Nós não podemos ser cheios das nossas verdades. Nós temos que ser cheios da verdade, que é a palavra de Deus. Aleluia! A igreja precisa se preocupar
em pregar a palavra. Esse é o compromisso que nós temos que ter, queridos, com os preceitos dessa palavra, com os princípios dela, com aquilo que ela nos ensina. Escuta isso. Você não precisa de muitas luzes para atrair pessoas. Você precisa do poder de Deus na sua vida, através da palavra. É isso que vai salvar as pessoas. Você crê nisso? Aleluia! É o poder da palavra de Deus. Aleluia! Nós precisamos disso. A igreja era fiel à palavra da cruz. E aí Deus convencia os ouvintes e os trazia arrependidos para a conversão. Então você quer ter um público que ouve você e que se arrepende? Pregue a palavra de Deus. Fala aí para a pessoa que está do teu lado. Prega a palavra de Deus. Eles eram cheios da palavra. Sabe, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito. Então, se tem uma forma que Deus vai usar você para que as pessoas se arrependam, é quando você usa essa espada. E como é que se usa? Quando você ensina a palavra, quando você prega a palavra. Queridos, nós precisamos ser uma igreja de compromisso com a verdade. A Bíblia diz, amai-vos uns aos outros, você vai proceder, porque você é a igreja do Senhor. A Bíblia diz, suportai-vos uns aos outros em amor, você vai fazer. A Bíblia diz, orai uns pelos outros para que sareis, você vai fazer. Todos os princípios, todos os preceitos que a Bíblia nos ensina, nós, como igreja de Cristo, precisamos colocar em prática para que nós possamos ver a nossa igreja sendo saudável, sendo edificada em Cristo e vendo vidas se convertendo pelo poder da palavra de Deus. Você crê nisso? Aleluia. Olha o que a Bíblia diz em Efésios, capítulo 6, versículo 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, a forma como o Espírito trabalha é através da palavra. Porque a palavra é a espada do Espírito. Se eu não prego a palavra, se eu falo das minhas experiências pessoais, se eu falo das minhas filosofias ou da minha grande sabedoria humana, como que Deus vai salvar as pessoas? Mas se eu falo da palavra, o Espírito Santo vai fazer a parte dele. E aí nós vamos ver conversões para a glória do nome de Jesus. Eu declaro conversões para o louvor da glória de Deus por causa da palavra. À medida que a gente vai estudando o livro de Atos, você vai vendo que a preocupação maior é a palavra de Deus, em todos os momentos. Você estuda o livro de Atos, você estuda as cartas que Paulo escreve às igrejas. O tempo inteiro, Paulo faz com que a igreja se volte para a palavra, cumpra a palavra. Irmãos, não há forma de ter igreja sadia se a igreja estiver longe da palavra. Zelar pela palavra. Precisamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a não só conhecer, porque conhecer, muita gente pode conhecer, mas não é só conhecer. O poder não está em conhecer somente, o poder está em viver o que se conhece. Então nós precisamos viver a palavra. Igreja saudável é a igreja que vive o que se prega. Igreja saudável é a igreja que coloca em prática aquilo que aprende nos púlpitos. Você está disposto a isso? Está disposto a colocar a palavra de Deus em prática para que Deus continue estabelecendo-se como fundamento da igreja que somos nós? Em nome de Jesus, o fundamento é Cristo. Olha o que a Bíblia diz, eles pregavam em tudo que era lugar, e era a palavra, irmãos. Eles faziam reuniões nas casas, olha só, Atos 5:42 diz assim, todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar e de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então ensinavam a palavra, ensinavam os fundamentos de Cristo, ensinavam aquilo que Jesus estava ensinando, e nós que somos a igreja desse tempo, nós precisamos fazer diferença nesse mundo. Como eu disse aqui no início, 30% da população brasileira é evangélica, mas será que é mesmo? Será que são pessoas que têm compromisso com a palavra? Nós temos que fazer a diferença. Você quer fazer a diferença? Então seja cheio da palavra. Pratique a palavra. Haja como quem conhece a palavra. Não abra mão, não abra guarda, mas coloque a palavra em prática na sua vida. Escuta, eu não estou falando de perfeição. Olha isso que eu vou lhe dizer. Perfeitos nós não somos, a gente erra. E como a gente erra? Porque nós somos limitados. Mas à medida que nós vamos clamando a Deus, buscando a Deus e
pedindo ao Senhor para que essa palavra seja mais forte dentro do nosso coração. À medida que a gente vai colocando em prática essa palavra na nossa vida, nós vamos superando, nós vamos alcançando novos níveis. E Deus vai nos dando vitória sobre as nossas dificuldades, porque todos nós temos, queridos. A gente erra, então a gente se levanta, pede perdão a Deus e prossegue. Não fique parado no erro. Se você errou, não acabou. Se arrependa, avança no Senhor. Encha-se da palavra. Ele está contigo para fortalecer a tua fé e fazer de você, junto comigo, nós juntos, uma igreja forte, uma igreja saudável, com a marca do compromisso pela palavra de Deus, amém? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, e eu quero encerrar essa aula de hoje em Efésios, capítulo 4. É impressionante como a mensagem da igreja primitiva era uma mensagem de equilíbrio, era uma igreja equilibrada. Havia um equilíbrio da doutrina e da piedade. Sabe o que é isso? Ensinavam a verdade, mas com amor. Nós não precisamos falar a verdade dando tapa na pessoa, mas nós podemos ensinar a verdade com amor. Isso é a palavra de Deus. Essa é a igreja firmada em Cristo. Fale-se a verdade da palavra, mas com grande amor e não com acusação. Amém? Olha o que a Bíblia diz aqui, ó, Efésios, capítulo 4, versículos 15 e 16. Diz assim a palavra, ó, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então a Bíblia está dizendo que eu preciso crescer em Cristo, crescer no fundamento, crescer nos princípios da palavra. E à medida que eu cresço em Cristo, então eu estou me edificando. A igreja está sendo edificada no amor de Deus, na palavra de Cristo, amém? Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fortaleça e nos conceda a graça de sermos uma igreja saudável, firmada no único fundamento que já está posto, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Que Deus te abençoe. Eu convido você a participar dessa série conosco. Na próxima semana nós vamos ver mais uma marca da igreja. Esteja conosco. Que Deus te abençoe muitíssimo. Que a paz do Senhor seja sobre o teu coração e que a palavra queime no teu coração durante toda a semana, para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe. Amém. A porta está aberta, pode entrar. Aleluia. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Posso ouvir a noiva do Senhor dizendo? Cante. Entra, a porta está aberta, pode entrar. Entra, tu és bem-vindo, este é o teu lar. Cante, igreja. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Pode entrar, a casa é sua. Esse é o teu lar, Yeshua. Daqui pra frente é assim. Eu não quero mais viver sem ti. Entra, a porta está aberta, pode entrar.